Muay Thai holandês, Muay Thai isso, é a mesma coisa que falar que tá treinando uma capoeira francesa, cara. Meu nome é Marcelo Mendes, apelido Chacal. Trocar uma ideia aí a respeito de algumas coisas aí do Muay Thai, um pouco da minha história, dessa caminhada de alguns dias que eu tenho de Muay Thai aí. Então, veja só, na verdade eu comecei praticando capoeira. Isso foi quando eu era bem novo ainda. Por que a capoeira? Porque eu tomei um couro no meio da rua. Eu apanhei de 4 caras no meio da rua, prometi pra mim mesmo que eu nunca mais ia apanhar e fui procurar a capoeira. Passado algum tempo, quem conhece capoeira sabe que tem um determinado momento lá chamado quebra-jereba que o couro come, né? E eu deixei escapar um soco. E tomei maior esculacho por causa desse soco e tal. Não pegou bem e eu vi que faltava alguma coisa. Enfim, fiquei mais um tempinho na capoeira, mas pesquisando algumas coisas e tal. Foi quando eu tive informações de esportes assim, que ia envolver soco e chute. Eu comecei a praticar kickboxing por um tempo e acabei conhecendo o Muay Thai, que foi o que mudou minha vida, mudou meu conceito, dominou meu coração. Isso aconteceu quando eu tinha 16 anos de idade. Hoje eu tô com 38, logo mais 39, 27 de setembro, quem lembrar pode mandar presente que a gente aceita. E fui praticar Muay Thai na equipe Combate Esporte de São Paulo. Lá consegui alguns títulos ainda como amador. Só que nessa época as coisas eram muito diferentes e a gente vai juntar essa ideia um pouco mais à frente quando eu falar do que eu acho do Muay Thai hoje em dia. Naquela época a gente usava muito amor para fazer tudo que a gente fazia, porque se pagava para lutar, você não recebia uma bolsa, você pagava para lutar em eventos que, vergonhosos, tá? Mas mesmo assim me sagrei campeão paulista, brasileiro, prata sul-americano 2 vezes e tive alguns confrontos de ideia, né, com o professor da época na Combate Esporte. Foi quando eu conheci o Marcão que, mudou minha vida. Assim, mudou totalmente, me transformou. Eu vi que tudo aquilo que eu tinha passado foi um leve alicerce, né? A partir daí, o Marcão foi responsável por construir tudo que eu sou hoje em dia. Não só na parte do Muay Thai, mas como caráter, a maneira de ser. É um cara que a gente tem uma idade aproximada, mas eu tenho o respeito e a consideração como se fosse um pai para mim. E fui treinar com o Marcão. O Marcão foi quem me graduou grau preto. Grau, viu, Nádia? Não faixa. Grau preto. O Marcão me graduou e, passamos por experiências diversas aí. Morei na academia do Marcão por um tempo. É muito respeito, muita admiração. E o conceito que eu tenho dele, cara, ninguém vai abalar por nada que aconteça. Respeito total, respeito total. Com o Marcão foram poucas lutas, né? Que eu já estava assim, meio que me preparando para ser um treinador nessa época. Mas, enfim, tive alguns bons resultados junto a ele. Também tive contato com o pessoal que eu não posso deixar de citar, que é da equipe Rua de Ailec de São Paulo. Na época, o maioral era o mestre Edson de Souza. Carlão também me ajudou muito. E, eles têm todo o meu respeito também, para o pessoal da Rua de Ailec. Voltas que o mundo dá, isso tudo que eu falei eu morava em São Paulo, para ficar bem claro, tá? Aí essas voltas que o mundo dá, eu precisei voltar aqui para São Vicente, voltar a morar em São Vicente e passei a dar aula aqui, né? Peguei uma fase um pouco complicada aqui na Baixada, que tem uma parada que rola aqui, que é uma briga de egos muito grande. E, nessa minha vinda para cá, comecei a procurar um lugar para treinar. Onde eu vou treinar? Todo mundo me falava 2 nomes, que era Nádia e Ranieri. Graças a Deus fiz amizade com os 2, né? Nunca tivemos assim nenhuma briga de egos, não tivemos nenhuma desavença, nenhum tipo de conflito e tal. Mas o Nádia, eu vou até contar uma história aí em primeira mão, segunda, porque a Lu sabe que eu mandei para ela. Como começou minha amizade com o Nádia? Nádia dava aula numa academia na Conselheiro e na época eu cheguei lá para assistir uma aula.
E, pô, fui com a camiseta da Combate Sport, né? Aí tinha um vidro assim, pá, fiquei assistindo de longe. Me chegou o Naja, aquele jeitão dele, né, do sul. Pô, e tu treina? Falei, pô, treino um pouquinho aí, né? Pô, já era grau preto, pô, recém-campeão brasileiro, prata sul-americano. Aí ele chegou e falou pra mim, vem treinar comigo que eu vou te fazer um campeão. Falei, pô, mano, cara, quero fazer um campeão, mas já tem uns títulos, né? Mas é sempre bom, um pouquinho mais e tal. Enfim, voltei no próximo treino. Aí a gente foi fazer sparring, né? Quem conhece o Naja sabe que ele gosta muito de chute alto e a pernada dele é bem forte. E eu senti que, pô, o Naja tava me apertando um pouco na frente dos alunos e tal. Aí do nada, totalmente sem querer, sem maldade nenhuma, sem maldade, totalmente sem querer, na inocência, saiu um chute de esquerda assim, meu, que quase arrancou a cabeça do Naja fora assim, ele parou o sparring na hora e tal. E, pô, falou que tava vendo estrelinha, assim, aquele jeitão dele engraçado e tal. E, pô, nasceu uma amizade, assim, muito forte, dentro e fora das academias. O Naja é um cara que, queira ou não queira, ajudou a que eu ganhasse um certo espaço aqui na Baixada, porque, pô, todo mundo conhece o Naja, né? Dinossauro do Muay Thai. Todo mundo conhece o Naja. Através disso, quem que eu conheço? Treinador Rock e na época sua namorada Lu. Pessoas assim, cara, que eu sei nem o que dizer, tá? O nosso tratamento é tipo pai e filho mesmo, eu chamo eles de filho, eles me chamam de pai. Eles falam tão bem de mim que até eu comecei a gostar mais de mim, porque eu não sabia, cara, que era tão da hora assim a parada, né? E tipo, adotei mesmo aquela parada de fazer discípulo mesmo. Ensinei eles a estudarem as lutas através de vídeo. Ensinei algumas coisas pra ele que, pô, eles dizem que fez a diferença, eu fico super contente com isso. Aí nessas ideias de eu chamar de filho, pá, o que que acontece? Virei vô, porque eles já têm os filhos lá e tal. Então novão, virei vô. A gente passou por cada um, mano. Belo dia, eu ministrava aula aqui perto do Quebra-Mar, antiga academia memorial. Para vocês entenderem o lance da guerra de egos que tinha aqui na Baixada. Dia de chuva, quem que eu tinha que era meu braço mesmo na parada? Rock, com o tornozelo torcido. A Lu, com esse físico todo dela, pô, meio embaçado. De dia de chuva foram pouquíssimos alunos. Aí chega aquelas visitas que você enxerga a maldade no ar, né? Índio sua patota. Aí cheguei, chamei o Rock de canto, falei, e aí Rock? Ele falou, pô, tornozelo mal, mas eu vou cair pra dentro. Até quando der eu tô caindo pra dentro. Aí foi lá, botou um pra baixo. Legal. Aí zoou mais ainda o tornozelo. Aí eu tive que botar mais 4 pra baixo. E fazer aquela pergunta gentil, né, pro índio, que depois também a gente se tornou amigo, se ele também queria participar da brincadeira e tal. Eu falei, não tenho mais idade pra isso e tal. Mas enfim, para que vocês possam entender que não por arrogância nem nada, mas alguns espaços de respeito que eu tenho hoje, a gente teve que conquistar, infelizmente, mostrando que a gente era, né, no ringue. E, pô, isso eu acho que só atrasou o crescimento do Muay Thai, né, na verdade. Só atrasou o crescimento do Muay Thai. Aí, pô, eu com esses meus 2 filhos que eu carregava pra tudo quanto é lado, no fusquinha amarelo que eu tinha e tal, a gente fazendo visitas aqui e ali, porque graças a Deus eu tenho amizades no Muay Thai, né? Muito mais do que desavenças, eu tenho amizades. Numa visita na academia do falecido Cleito Canuto, que Deus o tenha, a gente conheceu o Cosmo, né? O Cosmo viu que a nossa parada era um pouco diferente de tudo aquilo. Já naquela época, no mínimo 12 anos atrás, a nossa visão, eu digo nossa porque quem está comigo é minha família, né? Mas enfim, para que não misture as coisas, a visão que eu tinha sobre o Muay Thai já era bem diferente, né? Então o Cosmo viu, na época o Cosmo chegou a treinar um tempo com o Cleito Canuto, pô, ele falou, caraca, no final do treino e tal, aquele dia para vocês verem um naipe assim de família, naquele dia o Rock comandou manoplas e paô pra mim. E pô, o Cosmo gostou daquela parada, veio perguntar, né, onde que eu dava treinos e tal, enfim. A gente começou nas academias aí pequenininhas e tal.
e moldei algumas coisas assim, eu mostrei um trabalho rápido para ele em uma semana que, tipo, para que vocês possam entender, tinha uma determinada pessoa que sempre prevalecia nos sparrings e tal sobre o Cosmo, e depois de uma semana fazendo um treino por dia, coisa assim, o Cosmo já virou esse jogo e, meu, deu uma descascada bonita no cara, gostou do meu método de trabalho, a gente trabalhou junto, assim, no comecinho, no primeiro ano, aconteceu uma parada, pô, que eu acho maneira, que é tipo assim, um divisor de águas, né? Me liga meu treinador de São Paulo, né? Meu professor, meu mentor, Marcão. Ô, Chacal, arrumei a luta da tua vida, malandro. Eu falei, é mesmo, Marcão, qual que é a parada? Malandro, cinturão brasileiro da Waco tá vago e eu consegui colocar teu nome, cara. Mano, é nosso. O cinturão é nosso, porque eu sei o trabalho que eu faço contigo, a tua garra e tal. Falei, Marcão, desculpa, cara, mas eu, pô, tô muito gripado, cara, e tô acima do peso. Já gripado, se eu for tentar baixar o peso, não vai sair nada, cara. E, pô, mas não desperdiça a luta da tua vida e tal, que não sei o que, não sei o que lá. Nessa parada aí, eu acho que eu treinava o Cosmo há 6 meses. E eu falei, Marcão, vamos fazer o seguinte, eu vou te mandar um atleta meu. Pô, tá louco, cara, como um atleta teu vai mandar aluno, cara, eu arrumei a parada pra você e tal. A minha resposta pra ele foi uma só, eu falei, Marcão, eu confio no trabalho que eu tô fazendo. O cara tá só há 6 meses, mas ele vai representar. Aí vai o Cosmo lá, foi aonde começa o contato dele com o Marcão e tal, pessoas que ele admira, né? E o Cosmo não fez feio, foi lá, nocauteou e, pô, papou o cinturão brasileiro. Então é aquelas paradas, não sei se é destino, acredite como você quiser, né? Mas tipo assim, eu abri a mão de uma parada pra mim, pra passar pra ele e, pô, ele deu um segmento assim absurdo, né? Hoje o Cosmo é tricampeão mundial de Muay Thai. E, pô, já passamos por muito perrengue, tipo, o lance de não ter onde treinar e a gente treinar no Quebra-Mar em Santos, pô, todo mundo olhando e eu lá puxando o pau pra ele e tal. E numa conversa recente que eu tive com o Cosmo falou que estava conversando com o João, e ele comentou, né, falou, pô, tem muita parada que a gente tá vendo hoje aqui, e o Marcelo já tinha essa visão lá 12 anos atrás, tipo, aumentar tempo de round, etc, muita coisa assim. O que eu penso sobre o Muay Thai do Brasil? Me desculpem, mas eu acho que tá na mão do palhaço, se for pegar assim no apanhado geral. Por quê? Porque entra naquilo que eu cheguei a comentar no começo, é uma guerra terrível de ego. Pessoas que são oriundas de outras artes marciais, nada, absolutamente nada contra. Mas o cara se gradua, daí de repente o cara monta uma liga e de repente o cara acha que ele sabe mais do que Naika Nonton, mais do que o rei da Tailândia. Ele começa a criticar o resultado de outras pessoas que não participam da sua organização. Então eu acho que isso é uma perda de tempo terrível, uma ignorância tamanha, que eu acho que o resultado para ser mostrado, ele é mostrado em cima do ringue. Pô, essas pessoas se pegam em coisas tão banais, meu, tão banais, tipo, pô, você dá treino, mas você não fala os nomes em tailandês, que não sei o que lá. Ah, porque tua graduação não é reconhecida. Muay Thai, para começo de conversa, eu não enxergo como uma arte marcial, eu enxergo como esporte de combate. Eu botaria a semelhança ao boxe. Eu nunca ouvi falar de um faixa preta de boxe, de um graduado de boxe. O cara trabalhou em cima do ringue, ele fez o trabalho dele, mostrou o resultado dele, agregou experiência e está dividindo isso com seus alunos subsequentes que vão chegando. Eu entendo o Muay Thai dessa maneira, absolutamente nada contra graduações e organizações, deixar isso bem claro. Mas a partir do momento que essa briga por espaço se torna maior do que o seu amor pelo esporte, o crescimento do amor pelo esporte, desculpa, mas eu acho uma babaquice. Para mim, Muay Thai é Muay Thai. E tem que ser bem ensinado, tem que ser bem praticado e já era. E outra coisa, Emerson Nádia, Muay Thai é Muay Thai, não tem Muay Thai holandês, Muay Thai isso, é a mesma coisa que falar que tá treinando uma capoeira francesa, cara. Muay Thai é Muay Thai. O que você vai fazer é o quê? Adequar o seu conhecimento no Muay Thai, de repente tu vai botar o seu atleta de Muay Thai em um evento de kickboxing, você vai ter que adequar, né, para que ele lute aquele evento, mas, pô, senão daqui a pouco a gente tá criando estilos aí até do Godzilla. Penso eu dessa maneira.
tá? Eu não sou o dono da verdade, só que eu acho que eu respeito a opinião de várias pessoas, essa é a minha, peço humildemente que respeito. O Muay Thai na Baixada Santista, na minha opinião, ele passou por uma renovação. De 2 anos para cá teve um crescimento absurdo, um crescimento cósmico. Acho que é um dos poucos lugares no Brasil que o Muay Thai é Muay Thai, simplesmente, só isso. Mano. Grande parte disso, não desmerecendo, eu acho que uma grande fatia desse bolo aí tem a participação do João Fernandes, cara que eu admiro e respeito demais. Treinador Rock, ele evoluiu de tal forma que hoje tem coisas que eu preciso me atualizar com ele. Por quê? Porque ele aplicou tudo aquilo que eu ensinei pra ele. Ele não cansa de buscar conhecimento. Eu vejo ele nas manobras de Paô, eu tenho orgulho, cara. Tenho, assim, tamanho orgulho. Então são pessoas, assim, verdadeiras que fazem com amor, que fazem da Baixada Santista hoje ser a Bangkok brasileira. Você pegar um evento do nível do Portuários, pelo amor de Deus, cara, eu já lutei, que a premiação era garrafinha de Carbup, que era um isotônico, nem sei se existe ainda, essa era a premiação, hoje os lutadores recebem para lutar. Paguei 30 conto nesse evento aí para lutar, eu pagava para lutar, então você tinha que pagar a sua federação, tu tinha que pagar uma taxa de inscrição e, o evento é uma medalha que tu saiu do evento, você em outra cidade, chegava em casa e já estava enferrujada, de tão boa que era. E, eu vejo o amor de algumas pessoas fazendo tudo isso pelo Muay Thai. Hoje eu não tenho dúvidas em afirmar que a Baixada, Santos especificamente, é a Bangkok brasileira. Você entendeu? As pessoas estão aprendendo a amar o Muay Thai e trabalhar o Muay Thai de uma maneira não visando o próprio umbigo, visando um crescimento geral, né? E, eu seria injusto se eu fosse citar alguns nomes que eu ia esquecer. É 38 anos de idade, cabelo branco até no cavanhaque, então eu ia esquecer de muita gente, cara, mas Santos é o que é hoje, por quê? Porque algumas pessoas quebraram esse paradigma de eu, e começou a pensar no nós, o que nós vamos fazer. Então eu vejo pessoas como João, Rock, Limo, pessoas que se dedicam, estão, sei lá, cara, dando praticamente a vida pelo Muay Thai. A Lu, é gente que, tem uma fatia grande nesse bolo aí. João é um cara que eu vou te falar, cara. Aprendi com ele, às vezes eu faço as visitas lá, não era pra tu saber não, João, mas eu vou ganhar umas fitas suas lá. Já aprendi uma pá ali, só olhando e tal, é um cara que tá sempre se aperfeiçoando. Aliás, parabéns, João, pelo nascimento aí das nenês. Que Deus abençoe e dê muita saúde para as nenês, para você, tua esposa. Enfim, são pessoas como essas que estão fazendo o Muay Thai crescer. Quem veio da onde eu vim, você entendeu? São Paulo, a gente já tinha uma visão da Baixada Santista do material humano, do coração que o pessoal tinha para lutar, o tanto que se entregava. Sempre teve confrontos assim, memoráveis, né? Quando vinha a equipe de São Paulo para cá, na época mestre Rony Alex que comandava essa parada aí. Então teve lutas fabulosas, tipo Marcão e Batman. Tem uns caras da antiga aí que, batia muito, Sapé, gente da antiga, não posso esquecer de mandar um salve também pro Aguinaldo, que faz um trabalho lindo com o pessoalzinho carente lá no Maitá. Aguinaldo e família, aquele abraço, que é outro cara também que vem lutando aí, nunca deixou de trabalhar com o Muay Thai desde aquele tempo que eu falei no comecinho da Tubaína com rolha. Fez uma luta há pouco tempo atrás aí, com 43 anos de idade foi lutar e eu dei uma forcinha no treino dele e tal. Mas enfim, hoje em dia na Baixada, é o lugar do Muay Thai. Hoje aqui cresceu muito graças a pessoas que deram um coração, né, deram tudo de si para que crescesse de uma forma bonita, né? O Thiago, o Giovanni, tem uma parte de coisa aí que, se fosse pegar para falar, ia ter parte 1, 2, 3, e a saga continua, sei lá, o treino mudou muito, e a gente vê nessa transição toda que eu falei, nessa linha do tempo, o Muay Thai era soco na cara e chute na coxa, era isso que se entendia de Muay Thai. Por isso que teve essa mescla tão grande com o kickboxing, porque o cara falava assim, isso aí eu faço, soco na cara e chute na coxa eu faço, vou tirar a calça, vou colocar um calção. Mas hoje os treinos se aproximam muito do
que é feito lá fora, na terra natal do Muay Thai, por pessoas de bom coração ter ido buscar esse conhecimento lá fora, ter voltado e compartilhado, né? Porque tem muitos aí que foram e guardou como se fosse o mestre dos magos e só eu que sei e, pô, se quiser cola comigo, vem na minha. Pô, graças a Deus chegaram pessoas, tiveram a possibilidade de ir lá, buscar mais, beberam da fonte e vieram pra cá e compartilharam. Talvez seja por isso também que eu seja lembrado e talvez conhecido, né? Porque eu aprendi com eles, eles aprenderam comigo, enfim, foi uma troca bacana de informações. Precisa melhorar? Sempre. Nada vai chegar à sua perfeição. Mas eu acho que ainda rola um pouquinho desse lance do ego. Muito menos do que antes, mas ainda rola bastante. E é uma das coisas que às vezes me faz dar um passo para trás e deixa... Se os cachorros querem brigar pelo osso, briga, eu fico olhando de longe, você entendeu? Eu não entro nessa porque, sei lá, tem coisa maior. Tem pessoas que talvez dependam de mim para crescer um pouquinho mais, eu posso estar ajudando outras pessoas que não liguem tanto pro ego. Enfim, putz, momento mais difícil da minha vida. Voltas que o mundo dá, evento da isca. Quem cai na chave? Treinador Rock e um aluno meu. Te juro, de longe o momento mais difícil da minha vida. Porque o Rock é um filho pra mim. E eu tava treinando o cara, ficamos sabendo, pô, quase na véspera da luta, que os dois caíram na mesma chave. Brother, foi o pior dia da minha vida. Porque eu amo esse casal, E, pô, o cara, eu tava treinando o cara, não podia falar aí, se vira nos 30, passar pro lado do corda do Rock, vai Rock e tal. Mas enfim, foi muito difícil, cara, foi difícil. E nessas aí, pô, graças a Deus, cara, humildemente eu creio que eu fiz bons alicerces, tá? Pô, tem pessoas aí que se eu fosse citar um nome, a gente ia ficar bastante tempo aí, mas, pô, Cosmo que me honrou com algumas vitórias, tipo, me deu, assim, um certo crédito e tal. Pô, Márcio André, que chegou recentemente da Tailândia, passou um bom tempo lá, começou comigo também. Tem o Anderson Santista lá do meu bairro, do Japuí, que, pô, esse aí é mais fiel do que a Gaviões, cara. Eu paro de dar aula e ele para de treinar, é incrível. Aí quem sofre sou eu, né, que ele engorda 2 quilinhos e fala, pô, e aí, volta a dar aula e tal. Mas também é o dono de uma técnica que eu vou te falar, invejável, tem um super futuro. Teve esse Robson Fernandes que lutou com o Rock. Enfim, teve uma galerinha aí que mostraram o meu trabalho para outras pessoas, né? E tem algumas promessas aí e tal, pessoas que me procuram, que eu sei, que eu enxergo, que tem, pô, um super potencial. Quem sabe um dia, né, eu volte a dar aula. No momento não tá tendo como conciliar o tempo, a minha profissão me exige muito. E, pô, dentro desse mundo, grandes amizades, tipo Sandro Silva, um forte abraço, Sandro, o cara que tá sempre comigo aí, preparador físico. Eu tenho pra falar, é uma parada que eu escutei de um baiano uma vez, o mundo gira não é só pra quem tá bebo não. Talvez amanhã eu possa fazer uma despedida no Portuários, aí fica a dica pra quem organiza. De repente, né, tem uma luta de tiozinho lá, tipo, Mestre Miyagi contra não sei quem e tal. De repente eu posso até fazer, porque sinceramente, pessoal, quem não conhece, não teve a oportunidade de assistir ainda uma luta no Portuários, cara, é a pequena Tailândia que eles montaram. Mesmo padrão, juízes capacitados, tá? Isso, pô, tem muito peso, cara. O pessoal que tá, árbitros e juízes, tá falando a mesma língua, porque teve até um evento que foi uma disputa de cinturão sul-americano que eu e o Cosmo a gente lutou no mesmo dia. Conseguiram roubar nós dois. A gente foi lutar no interior, eu nem lembro mais onde era aquilo lá, Piracicaba não. Enfim, tem coisa que não vale nem a pena lembrar. Ou seja, tanto eu quanto o Cosmo era para ser dono de cinturão sul-americano também. Então isso é muito importante, porque eles não estão se preocupando só em fazer assim um evento visualmente nos padrões da Tailândia. Pô, regra, você entendeu? Tá tudo igual, tá tudo igual. Então fica a dica aí pro pessoal, pô, geral aí, que de repente não é aqui da Baixada Santista, pô, vale a pena visitar, cara, tá tendo uns duelos aí maravilhosos, o pessoal tá de parabéns. Só tenho a agradecer aí a oportunidade, agradecer o convite aí, né, de falar um pouco da minha história e espero vê-los em breve. Assiste, galera, curte essa parada aí, vamos dar uma moral, vamos curtir aí, Sip Samba, né?
Cip San, curte aí. Valeu!